Paulo ressaltou, tanto no começo da sua carta a Timóteo, como no final da sua primeira carta a Timóteo, o fato de que Deus é invisível. O fato de que Deus é espírito e, diante da sua invisibilidade, os homens não têm o privilégio de contemplá-lo na sua plenitude e na sua real essência. E aí eu repito as afirmações de Paulo: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, e o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Além desses textos que acabamos de citar, fruto da inspiração de Deus na vida de Paulo, eu também cito aqui para os irmãos duas outras passagens. Bem, além destes, eu também cito as palavras do próprio Deus a Moisés, quando este desejou vê-lo. Êxodo capítulo 33, verso 20, porque ninguém poderá me ver, Moisés, ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Eu também cito as palavras do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. Então percebam que nós temos aqui, seja naquilo que entendemos como a primeira carta de Paulo a Timóteo, seja nessas afirmações posteriores no Êxodo ou no Evangelho de João, algo que para nós é muito simples, é muito claro. Nós servimos um Deus invisível. Servimos a um Deus que a gente não pode ver. E aí faz parte aqui da minha oração, por enquanto. Por enquanto não podemos contemplá-lo em sua plenitude. E enquanto esse dia não chega, a invisibilidade de Deus é patente, é clara, seja nas Escrituras ou no nosso dia a dia. Eu também desejo citar aos irmãos que mais admiram, e a todos vocês, o inário do cantor cristão. Eu quero citar aqui a primeira estrofe do hino de número 96, Deslumbrante, que diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor. Quem nunca teve a experiência, né, de não poder contemplar, que não poder mirar o sol em sua força maior, é o que o poeta aqui declara. Se nos cega o sol ardente, se nos incomoda a nossa visão diante do sol em sua força maior, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar. Nem patriarcas nem profetas chegaram a vê-lo. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Então observe que até Adão, que teve ali o desfrute da comunhão com Deus, talvez na sua maior profundidade entre os seres humanos, ele não teve a graça, o privilégio de contemplar Deus em sua plenitude. Esta é a doutrina da invisibilidade de Deus. Mas aí você pode me perguntar: mas pastor, e as passagens bíblicas que falam de pessoas que viram Deus? Pastor, tem ali Jacó falando que viu Deus. Pastor, tem Moisés, porque tem um texto bíblico que fala que Moisés falava com Deus face a face. Pastor, tem outras passagens que falam de pessoas que viram Deus. E aí, como a gente organiza as ideias diante da invisibilidade de Deus, mas também diante do fato de algumas pessoas terem declarado que viu Deus, como Isaías, por exemplo? Bem, as pessoas que nas Escrituras afirmam ter visto Deus, na verdade elas viram a glória de Deus. Elas viram a glória de Deus. Ou então, uma manifestação teofânica de Deus. E aí você pode me perguntar: pastor, o que é uma manifestação teofânica de Deus? Manifestação teofânica de Deus, e aí eu peço a você que me dê aqui a sua atenção, talvez alguém não sabe disso. Manifestação teofânica de Deus é
o momento em que Deus, para se manifestar aos olhos humanos, assume uma forma humana, ou assume a forma de um anjo, ou assume a forma de qualquer outra coisa. Isso aconteceu no caso de Jacó, isso aconteceu no caso de Abraão, onde Deus assume a figura humana, ou uma figura de um ser angelical, como no caso do próprio Moisés. Em meio à sarça, ele está conversando com Deus, mas ali na verdade é a manifestação teofânica de Deus. E por que Deus faz isso? Para que o homem possa contemplá-lo, para que o homem tenha condições de pelo menos ter um vislumbre de Deus. Mas essas pessoas que afirmam ter visto Deus, não o viram em sua plenitude, em sua perfeição. Foi uma manifestação de uma glória de Deus, ou uma teofania, segundo os teólogos. Bem, a invisibilidade de Deus sempre foi um problema para a criação. Eu acho que eu estou diante de pessoas aqui que servem um Deus que nunca viram. Já viu Deus, Nina? Já viu, Chiton? Também não? E aí, Lincoln, já viu Deus? Vocês servem um Deus que vocês nunca viram. Então, a invisibilidade de Deus sempre foi um problema para a sua criação, mas também para o seu povo. Porque, além de Deus ser invisível, olha que coisa que interessante. Além de Deus ser invisível, Ele proibiu o povo dele de fazer qualquer imagem que o representasse. Quer dizer, Israel assume uma aliança com Deus, e diferente das nações vizinhas, que tinham imagens de suas divindades, Deus diz assim: isso não será com vocês. Vocês não poderão fazer nenhuma imagem que me represente. Interessante que eu me lembro agora de uma passagem do profeta Isaías, onde Deus diz assim para Isaías: a quem vocês irão me comparar? A quem poderei eu ser comparado? Ou vocês pensam que podem me assemelhar a quem? É Deus dizendo que não tem nenhuma imagem que possa traduzir quem realmente Ele é. E aí, a gente vem para Êxodo capítulo 20, verso 4, onde Deus deixa isso bem claro: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, isso inclui a mim, Deus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Por isso, o povo de Israel era confrontado e até zombado pelas nações vizinhas, que perguntavam assim: onde está o seu Deus? Salmo capítulo 115. Onde está o seu Deus? Israel é ridicularizado, Israel é confrontado, Israel é zombado, porque Israel não tem uma imagem de Deus, Israel não tem nenhum objeto que possa comprovar a presença do seu Deus entre eles. E eu me lembro que a resposta do povo de Deus para quem questionava a invisibilidade de Deus, ou para a zombaria perguntando onde estaria o Deus de Israel, era assim: o nosso Deus está e faz tudo o que lhe apraz. Os deuses das nações vizinhas têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm mãos, não apalpam. Têm pés, mas não andam. Fazem-se semelhante a eles os tais que o adoram. O que Israel está dizendo é: nós não temos uma imagem de Deus entre nós, mas nós temos a presença do próprio Deus entre nós. É isso. A presença do próprio Eterno no meio do seu povo. Uma presença tão real, tão cheia de bondade, tão cheia de graça. Uma presença tão cheia de glória, que não é preciso ter uma representação, que não é preciso ter uma imagem. Não, Deus está ali, manifestando seus milagres, sua bondade, sua presença. Mas a invisibilidade de Deus também foi um problema para a igreja, e continua sendo um problema para a igreja. Continua sendo um problema para a nossa sociedade moderna. Quantas pessoas são levadas à indiferença por Deus?
ou até mesmo ao ateísmo, nunca viram Deus. Chegam na faculdade e são questionados. Cadê o seu Deus? Ah, o meu Deus não se pode ver. Alguém viu o seu Deus? Não. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. E aí então, sejam professores, sejam amigos, sejam os youtubers da vida, ou até mesmo a própria crise de fé no coração humano começa a se desenvolver, porque a gente serve um Deus que ninguém nunca viu, e as pessoas então começam a desenvolver uma relação de indiferença, ou até mesmo um ateísmo na alma, uma incredulidade na alma. Por quê? Porque essas pessoas vivem a crise, vivem o problema de servirem um Deus invisível, um Deus que nunca se manifestou diante deles em sua plenitude. Por isso muitos passam a desacreditar de Deus, desistem da igreja, desistem das escrituras. Mas ouça o que Louis Berkhof diz a respeito disso. Louis Berkhof é um teólogo moderno. Em sua teologia sistemática, na parte que ele trata dos atributos de Deus, Louis Berkhof diz assim: o cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Contudo, essa fé não é cega, mas baseada em provas. E as provas se acham, primeiramente, nas Escrituras como palavra de Deus, inspirada, e na revelação de Deus na natureza. Louis Berkhof afirma que a nossa relação com o Deus invisível é uma relação de fé. É uma relação de fé. A nossa relação com Deus é uma relação de fé, porque fé é a certeza de coisas que não se viram. Então, isso inclui a convicção de que o Deus invisível é real. Mas Louis Berkhof também, ele fala que essa fé que nós temos em Deus não é uma fé cega. Eu me lembro que no meu primeiro ano, segundo ano, quando chamávamos, o ensino médio, a minha professora de filosofia me questionou, dizendo que eu vivia uma fé cega. Eu não entendi muito bem a expressão dela, foi a primeira vez que eu ouvi aquilo. Eu sabia que toda fé é cega. Aquilo ficou no meu coração e eu comecei a pensar, poxa, mas como é que é isso? O que ela quis dizer com isso? E depois eu vim entender que a nossa fé não é uma fé cega, coisa nenhuma. A nossa fé é baseada em provas e em uma experiência íntima com Deus invisível. Nós temos a experiência de não ver algumas coisas, mas sabemos que elas estão lá. Um exemplo muito simples, Mas não podemos ver o vento, mas a gente pode perceber o seu movimento, a gente pode perceber sua presença, a gente pode sentir. Quem vive uma relação de fé com Deus é do mesmo jeito. A gente pode ver os movimentos de Deus no mundo. A gente pode ver a presença de Deus no mundo e senti-lo na nossa alma. Alguém pode dizer amém? Meus irmãos, a gente deseja responder a este problema da invisibilidade de Deus essa noite. Como Deus resolve o problema da invisibilidade? Vamos lá, próximo slide. Como o próprio Deus resolveu o problema da sua invisibilidade. Como que o Deus invisível se apresenta aos homens de forma visível. Como é esse processo? Em primeiro lugar, Deus resolve o problema da sua invisibilidade por meio do Filho. Deus resolve o problema da sua invisibilidade por meio de Jesus. O Deus invisível se tornou visível em Jesus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Porque o João que fala da invisibilidade de Deus vai dizer assim para a gente no começo da sua primeira carta, no capítulo 1. Nós tocamos o verbo de Deus. O que João está dizendo no capítulo 1 da sua carta é o seguinte: o Deus invisível se manifesta visível aos nossos olhos por meio do Cristo e nós o tocamos, nós o apalpamos. É Deus, diante do problema da sua invisibilidade, se manifestando visível aos olhos humanos. Eu quero ler para vocês o que Paulo afirma em Colossenses, no capítulo 1, verso de número 12 a 15. Dando graças ao Pai,
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Paulo aqui está tratando de Cristo. Está falando que por meio de Cristo nós somos tornados dignos de participar da herança dos santos, do reino da luz. Através de Cristo fomos resgatados do domínio das trevas. Através de Cristo fomos transportados para o reino amado dele. Em Cristo temos redenção, temos perdão de pecados. E Cristo, imagem do Deus invisível. William Barclay, em seu comentário aos Colossenses, ele diz que a palavra imagem no grego significa representação perfeita. Jesus é a representação perfeita de Deus. Você quer entender Deus? Você quer entender como Deus age? Você quer entender a que Deus se assemelha? Você quer perceber Deus da melhor forma possível? Então olhe para quem? Olhe para Jesus. Tem gente, Lincoln, que tem um conflito muito grande com Deus. Tem gente que olha Deus de forma errada, deturpada. Tem gente que tem uma compreensão muito equivocada sobre Deus. Uma percepção equivocada, porque lhe ensinaram errado em sua casa. A mãe e o pai viviam dizendo: olha, toma cuidado, Deus vai te castigar. E a criancinha ouve aquilo desde pequeno: Deus vai me castigar. E ela começa a desenvolver uma ideia equivocada a respeito de um Deus que só tem a capacidade, ou só tem tempo para nos observar, nos vigiar e nos castigar. Desenvolvemos também uma compreensão errada a respeito de Deus, diante das comunidades evangélicas que pertencemos. São pastores, são líderes que passam uma visão equivocada para as pessoas a respeito de Deus. Interessante que eu falo a respeito disso e me lembro dos amigos de Jó. Os amigos de Jó passaram para Jó uma visão equivocada a respeito de Deus. E por conta disso a gente vai desenvolvendo visões equivocadas. E uma forma de curar essas crises sobre Deus na alma é olhando para aquele ser humano extraordinário, deslumbrante, apaixonante e apaixonado. A forma da gente resolver essas crises na alma a respeito de Deus é olhando para aquele que é o teleios, é o homem perfeito. A gente resolve isso olhando para Jesus. Célia, Lucas, Davi, Joel, se eu não tenho nenhuma crise a respeito de Deus, porque Deus é Jesus. Deus é Jesus. Deus é o Cristo. Interessante que um dia um crente chamado Filipe, ele viveu uma crise de fé. E Filipe tinha também esse problema com respeito da invisibilidade de Deus. Aí Filipe para a caminhada de Jesus e diz assim: Jesus, nos mostre o Pai e tudo se resolve. Nos mostre o Pai e nos bastará. Qual a resposta de Jesus para Filipe, irmãos? Filipe, estou aqui, porque quem vê a mim, vê o Pai. É Jesus dizendo: eu sou a manifestação visível do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Diante dessa primeira argumentação em favor da invisibilidade de Deus, alguém pode perguntar, questionar: pastor, maravilhoso, muito bom, mas isso aconteceu, pastor, há 2000 anos atrás. Eu não estava lá para ver Jesus não, pastor. Eu não sou tão velho assim não, pastor. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Eu não estava lá para ver o Deus encarnado, o Verbo em carne. Eu não estava lá. Aí você me questiona: não haveria uma maneira pela qual o Deus invisível se fizesse visível hoje
Pastor, como a gente vê Deus hoje? Tudo bem, Jesus, mas ele viveu há muito tempo atrás, eu não ouvi, eu não o conheci. Como eu faço para ver Deus hoje? Existe a possibilidade para que nós, homens que lutam contra uma crise de incredulidade ou uma crise de fé, existe a possibilidade, existe uma maneira pela qual o Deus invisível se torna visível hoje? A resposta é sim. Deus resolve o problema da sua invisibilidade hoje, por meio dos filhos. Ô Davi, volta no primeiro slide, por favor. Na verdade, aqui mesmo. Ei, menino ligeiro. Deus resolve o problema da sua invisibilidade por meio do Filho. Jesus, pode descer? Deus resolve o problema da sua invisibilidade por meio dos filhos. Eu estou falando de vocês. O Deus invisível se torna visível por meio de você. Olha só, Osana, a encrenca que eu estou colocando vocês. Eu estou dizendo para o mundo e para essa sociedade que se eles quiserem ver Deus hoje, eles têm que olhar para Mário. Eles precisam olhar para Débora, Anne e Fernanda. Essa cena aqui é real. Alguém fotografou. É um senhor tirando as suas sandálias e dando para um morador de rua no Rio de Janeiro. Bem, escrevendo a sua primeira epístola, nós lemos no início do culto, ao apóstolo, escrevendo a sua primeira epístola, o apóstolo João no capítulo 4, e no verso 12, texto que lemos, ele afirma da invisibilidade de Deus. Ele fala de como Deus invisível se torna perceptível, visível. E ele diz que o Deus invisível se torna visível. O Deus invisível se torna perceptível através da igreja. Quando essa revela, quem completa? O Deus invisível se torna visível e perceptível quando a igreja revela amor. Quando a igreja revela amor. Ninguém jamais viu a Deus, diz João. Se nós amarmos uns aos outros, contudo, Deus permanece em nós. E seu amor é aperfeiçoado em nós. O que João está dizendo é, ninguém viu Deus, mas se vocês amarem Deus, Deus pode ser visto. Se vocês viverem o amor do Cristo, Deus poderá ser contemplado e percebido. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, porque foi algo que impactou a minha vida. Eu vou falar isso enquanto eu viver e enquanto eu pregar. Uma pessoa, após ser socorrida em sua necessidade, por um crente, por um discípulo de Jesus, após ser socorrida, ela exclama, eu vi Deus. A pessoa foi amparada, foi acolhida, e por conta daquela ação de compaixão e graça, ela declara, acabei de ver Deus. Que coisa boa. John Stott afirma que o Deus invisível, que uma vez se fez visível através do Filho, do Cristo, agora se faz visível por meio dos cristãos. Eu estou falando uma coisa aqui para vocês que muito me incomoda. Porque vocês me desculpem a expressão que eu vou usar aqui agora. Tem alguns crentes que em seus comportamentos eles não revelam Deus, eles revelam o diabo. Ele não é uma expressão viva da existência de Deus, ele é uma expressão de Satanás. Ele não é uma expressão da luz,
ele é uma expressão das trevas. Você sabia que tem muita gente que não acredita em Deus por conta da igreja? Você sabia que existem muitos ateus que não acreditam em Deus por conta do que a igreja fez na Idade Média? Você sabia que tem muita gente que não acredita em Deus por conta daquilo que os cristãos fizeram na Índia, na África do Sul? Vocês sabiam que tem muita gente que não acredita em Deus por aquilo que a igreja patrocinou na segregação racial nos Estados Unidos? Você sabia que hoje tem muita gente desistindo de Deus e da igreja porque os cristãos não são expressão da existência de Deus? Roberto, olha que interessante. A nossa vida deve levar as pessoas a acreditarem em Deus, mas está acontecendo o contrário. Tem filhos que não querem saber de igreja e não querem saber de Deus. Muitos deles, porque os seus pais não foram uma representação do eterno. Existem pastores que, por conta de não expressarem o que Deus tem de melhor em seu caráter, em seus atributos, eles desistem da igreja. Eu quero encerrar essa pregação com essa frase aqui. Eu coloquei no grupo da igreja essa semana. Pode passar. Que a sua vida seja uma prova da existência de Deus. A minha oração é que você viva de tal forma, olha só que coisa bonita, que você viva de tal forma que as pessoas digam, Deus existe. Deus existe. Que você viva de tal forma que ao invés das pessoas desenvolverem incredulidade, elas desenvolvam fé.